Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, aqui no seu canal Planilheiros, no YouTube. O material dessa semana a gente vai abordar média geométrica para calcular o nosso fator de crescimento, fator médio de crescimento, e aí saber de um investimento inicial qual é o valor atual ou qual foram os valores que ele foi obtendo em cada ano. Legal? Mas, Garcia, qual a diferença entre média geométrica e média aritmética? Bom, média aritmética envolve processos com adição de valores. E a média geométrica envolve processos com multiplicação de valores. Basicamente é isso. Ok? Então a gente vai fazer uma aulinha hoje sobre média geométrica usando o DAX dentro do Power BI. Vamos lá. Se você ainda não baixou o arquivo PBI 57, vai lá em www.planilheiros.com.br, na nossa área de downloads, faça o download do material e acompanhe a solução junto comigo. A tabela que a gente preparou para esse exercício é uma tabela bem simples, com os anos numa coluna, os anos e as suas respectivas taxas de crescimento do nosso investimento. Então, por padrão, né, para efeito de exercício, efeito lúdico, o nosso investimento inicial foi de R$1.000. Legal, pessoal? Então, R$1.000, a gente quer ver ano a ano como foi, quanto valia esses R$1.000. Então, a gente vai usar essa tabelinha para calcular essa média geométrica e, a partir dela, conseguir chegar no valor ano a ano e depois do nosso fator de crescimento. Bacana? Bom, aqui, pessoal, está a função da média, está a fórmula da média geométrica, né? A média geométrica ela é calculada sempre com 1 menos a taxa de crescimento de cada ano. Então, ó, 1 menos a taxa de crescimento 1 vezes, 1 menos a taxa de crescimento 2 vezes, até a última. Ok? Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui. Ó. 1 menos a taxa de 1999, vezes 1 menos a taxa de 2000, vezes 1 menos a taxa de 2001 até 2017. É a primeira parte do nosso cálculo. Depois que você encontrar esse valor, você vai elevar ele, vai ser uma exponência, né, a 1 dividido por n menos 1. O que é esse n? N é o número de períodos que você tem. Ok? Então, no nosso caso, nós temos aqui 19 anos. Então, 19 períodos. Então, vai ser 1 dividido por 19 menos 1. Bacana? Só que quando você for fazer a conta e quiser saber, por exemplo, do ano de 2002, esse 1 dividido por n não pode ser 1 dividido por 19. Tem que ser dividido por 1, 2, 3, 4. Então, 1 dividido por 4, porque você está querendo ver o valor de 2002. Então, você tem que fazer isso dinamicamente. Ok, pessoal? Como é que a gente faz isso? Vocês vão ver daqui a pouco. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é como calcular a média geométrica. Existem duas maneiras, basicamente, de calcular a média geométrica aqui, usando o DAX. Uma é usando a função GeoMinX, que é a função de média geométrica do DAX, que também tinha lá no Excel. E a outra maneira é a gente usar duas funções DAX. Uma função chamada Power, né, Power BI, função Power. A função Power é a função exponência do DAX, né, ela está elevando alguma coisa. E usar a função ProductX para fazer o produto linha a linha para a gente da nossa tabela. Então a gente pode usar ou a GeoMinX ou a Power junto com a ProductX. A gente vai usar as duas, a gente vai resolver das duas maneiras para mostrar para vocês. Bom, então vou fazer aqui a minha primeira média geométrica. Não vou botar acento não, tá, pessoal? E a gente vai usar a GeoMinX. Bom, primeiro argumento da GeoMinX, Table. A gente só tem uma tabela onde estão todos os nossos dados, que é a F-taxa invest. E o segundo argumento é a expressão. Lembra que expressão no DAX ou é uma medida, ou é uma coluna de valores, ou é um cálculo, que também é uma medida, né? Você pode fazer o cálculo sem ter a medida pronta. Então, neste caso, a gente já tem a coluna de valores de taxa de crescimento. Eu vou chamar ela aqui para mim. Se eu der Enter agora, ele vai trazer para a gente exatamente o valor das taxas de crescimento. Então, eu não quero isso, eu quero que ele calcule a média para mim. Ok? Então, ele tem que fazer o cálculo dessa primeira parte da expressão aqui, ó.
1 menos taxa de crescimento, 1, entendeu? É isso que ele tem que fazer. Mas eu vou dar Enter para mostrar para vocês como é que fica. Então vamos lá, Enter. Vou criar aqui uma tabelinha com o ano e a taxa de crescimento. Só que o ano está somando, eu quero que ele não resuma. Pronto. Então ano e taxa de crescimento. Vou aumentar aqui um pouco a fonte para a gente conseguir enxergar. Grade, tamanho. Pronto. Então está aqui, ó, o ano é a taxa de crescimento. E vou trazer minha medida para cá. Olha só, eu vou colocar 4 casas decimais nela para a gente comparar. Repara aqui, ó, cálculo nenhum foi feito. Está o mesmo valor. Então, para que a gente consiga que ele faça o cálculo, a gente tem que adicionar um mais 1 na frente da nossa medida, aqui, ó, da taxa de crescimento. Que aí sim, ele vai conseguir fazer para a gente, comparando os períodos, né, porque a GeoMinEx já faz isso, compara os períodos e faz para a gente certinho a nossa conta. Bom, então achei a média geométrica da primeira maneira. Agora eu vou achar usando a função Power com a função ProductX. A função Power, como eu disse para vocês, é uma função que faz a exponência. Então vamos lá. Ó. Deixa eu só pegar o nome da medida para aproveitar aqui. Ctrl C. Então nova medida. Ctrl V, só que agora vai ser geométrica 2. E vamos fazer então a função Power. Então repara, Power retorna o resultado de um número elevado a uma potência. Então a primeira coisa, você tem que dizer que número é esse, que é exatamente a primeira parte da nossa média. Deixa eu arrastar ela aqui para baixo, a gente consegue ler. Aqui, ó. Então a primeira parte da nossa média é essa. Pronto. Então o número é essa primeira parte. E depois o power é a segunda parte da nossa expressão. Bacana, pessoal? Então vamos fazer agora isso aí. Como é que vai o nosso número? Onde está o nosso número? O nosso número, quem vai trazer para a gente é a ProductX. Então, ProductX, tabela, a gente só tem uma, que é a F taxa de investimento, ponto e vírgula, e a expressão. Qual é a expressão que a gente quer que ela faça para a gente? É o mesmo macetinho que a gente fez na GeoMinEx. Então vai ser a nossa taxa mais 1. Pronto. Então a ProductX está fornecendo para a gente essa primeira parte aqui. Legal? E agora a gente vai, ponto e vírgula, fazer a exponência. E aqui é que está o macetinho. Ele precisa fazer o cálculo para cada ano desse, considerando o ano que aconteceu antes até o ano atual, para poder saber a média. Então a gente vai fazer um count rows da tabela F taxa invest. Por quê? Porque esse count rows, quando pegar o primeiro ano aqui, ele só vai conseguir contar uma linha do primeiro ano. Então vai ser 1 a nossa elevação. Quando chegar no 2000, ele vai contar uma linha, 2 linhas. Então vai ser 2 a nossa exponência. E por aí vai. Ok? Então vou fechar aqui agora a função Power e Enter. Agora nós temos aqui uma nova média geométrica. Vou colocar aqui com 4 casas decimais e trazê-la aqui para a nossa tabela. Deixa eu voltar aqui para cima, ampliar nossa tabelinha. Olha lá. Segunda maneira de encontrar a média geométrica para vocês. Legal, pessoal? Bom, então agora que a gente já tem a média geométrica, eu quero calcular a minha taxa de crescimento, né, a minha média geométrica acumulada. Quero saber de um ano para o outro quanto que foi acumulando essa média geométrica para depois usar esse acumulado para saber o valor de cada ano. Ok? Se eu perdi dinheiro ou se eu ganhei dinheiro. Legal? Então a gente vai fazer aqui o acumulado. Então vai ser média geométrica acum e calculate, né? Calculate é a expressão qualquer uma das duas médias geométricas. Então, média geométrica, ponto e vírgula. E agora a gente tem que acumular. Para acumular, a gente vai usar o macetinho da função filter, porque a função filter retorna uma tabela para a gente como resultado. Então, o cálculo da média geométrica vai ser feito em cima dessa tabela, que vai receber alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, então, dessa tabela vai ser all tabela F taxa invest. E dessa tabela eu quero fazer o quê? Eu quero comparar cada valor de ano com o maior valor da minha tabela.
Se o ano for menor ou igual ao maior ano, eu quero que ele considere e conte ele. Então, ano tem que ser menor ou igual a max, ou seja, o maior valor da tabela de anos. Ano. Fechei a filter, fechei a calculate, enter. Então agora nós temos a média geométrica acumulada. Deixa eu botar aqui 4 casas decimais e trazer aqui para a nossa tabela para vocês verem. Então pronto, ó. Primeiro ano a média foi ela mesma, depois acumulou. Então, ó, 0,39 do negativo, ele acumulou e foi acumulando até chegar no nosso fator. Esse aqui é o nosso fator de crescimento, o total aqui, ó. Ok? Esse é o nosso fator. Então, se você pega, por exemplo, a média geométrica, qualquer uma delas, e põe como cartão, você vai ver que já deu exatamente o fator. Ó. Ok? Beleza. Então, agora, para eu saber o valor que cada ano desse me gerou no retorno do investimento, basta eu usar essa média geométrica acumulada e realizar esta continha aqui, né? Vamos lá. Só que agora eu tenho que informar meu valor inicial do investimento, que a gente combinou que era R$1.000. Então, nova medida, valor atual, igual ao meu R$1.000, que foi meu investimento inicial. Eu não declarei isso em nenhum lugar, tenho que declarar agora, vezes a nossa média geométrica acumulada, elevado, cadê a exponência? Está aqui, ao número de anos. Ok, pessoal? Então, eu tenho que mandar novamente ele fazer o count rows, ele vai contar as linhas da tabela, baseado em alguma coisa, baseada no nosso filter all f taxa invest, para ele poder pegar a tabela toda, e dessa tabela toda ele filtrar o ano menor ou igual a max do ano. Então, fechei filter, fechei count rows, enter. Olha que legal, valor atual, opa, tem que jogar aqui na tabelinha, valor atual, e agora sim nós temos o retorno do nosso investimento ano a ano. Pronto. Tá aí, ó. Então, meus R$1.000 que eu investi no primeiro ano, como a taxa de crescimento foi negativa, meus R$1.000 valiam R$ 993,10. Mas no segundo ano cresceu um pouquinho, tá vendo? Ó? Então, o meu acumulado já considerou isso, R$ 996,97, e assim foi até o último ano, onde meus R$1.000, hoje em 2017, teoricamente valeriam R$ 1.223,53. E assim a gente calculou ano a ano, de acordo com a média geométrica, os nossos valores. Bom, então, vou tirar daqui a média geométrica 2, para não ocupar muito espaço. E a média geométrica acumulada, vou tirar a taxa de crescimento. Pronto, aí fica menorzinho aqui. Para a gente criar agora os gráficos e ver isso melhor. Então, eu vou criar aqui um gráfico de linhas. Vou trazer a minha média geométrica para valores. E vou trazer minha média geométrica acumulada. E vou jogar no ano o eixo, para a gente ver o desempenho aí, né? De como foi esse desempenho das minhas médias. Vou vir aqui no eixo X e colocar como categórico, para ficar ano a ano certinho aqui pra gente. E também vou pegar nosso valor atual, né? Quero ver como é que esse valor atual se comportou durante os anos. Então, muito simples, né? Vamos lá. Trazer para cá nosso outro gráfico. Também eu quero que o eixo X fique categórico. Ele ordenou ao contrário. Vamos aqui. Pronto, 99 a 2000. E vou ligar o rótulo de dados aqui. Aqui também. Beleza. E aí está nosso relatório pronto. Olha que legal. Então, nós temos agora os dados de como foi o comportamento da nossa média geométrica ano a ano e o acumulado dela aqui em preto, né? Como foi o comportamento dele. Então, repara que em alguns momentos, mesmo tendo quedas bruscas, o acumulado não foi tão
afetado. E aqui nosso valor, como variou, né? Nosso investimento inicial de R$1.000, primeiro ano foi 993 e hoje ele vale 1.223,53. Beleza, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.